A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, quem vos cumprimenta, que é a sua irmã em Cristo, irmã Viviane Cardoso, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estou passando aqui, louvado seja Deus, para trazer uma palavra, amém, a qual o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, já tem uns 2 dias, amém, glória a Jesus, e agora eu quero meditar nesta palavra, glória a Deus, que eu creio que Deus, Ele tem algo a falar ao coração de alguém, amém, louvado seja Deus. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, a parábola do filho pródigo, amém? Glória a Jesus, vou ler alguns versículos, glória a Deus, porque é um texto bastante longo, amém? Glória a Jesus, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Louvado seja Deus. Eu quero ler somente esses 2 versículos, porque o texto é bastante longo, amém, meus irmãos? Mas você pode pegar a sua Bíblia e ler aí em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo de número 32, louvado seja Deus, amém? Ali o Senhor Jesus está narrando a parábola do filho pródigo, aleluia, a qual quero, meus irmãos, fazer esse comentário, glória a Jesus, né, sobre esta parábola, louvado seja Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, aqui Ele está falando, né, glórias a Deus, sobre, meus irmãos, a vida de um jovem, glórias a Deus, a qual, meus irmãos, tomou uma decisão precipitada, né, glória a Jesus. A Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos, né, ele tinha o mais novo e o mais velho, e a Bíblia diz, meus irmãos, com certeza esse homem, ele era muito rico, ele era um fazendeiro, né, glória a Deus, ele havia uma fazenda muito grande, eu acredito que ele tinha um terreno, uma propriedade, uma fazenda muito grande, né, glória a Deus, uma herança muito grande, né, a qual quando ele partisse, ele iria deixar essa herança para os seus 2 filhos, louvado seja Deus. Meus irmãos, esse pai, ele sempre dava uma vida muito boa para os seus filhos, né, não faltava nada para os seus filhos, não faltava o pão, não faltava veste, não faltava comida, não faltava dormida, né, não faltava nada, meus irmãos, carinho, amor, afeto, né? Não faltava nada. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz, né, glória a Deus, que o mais moço, meus irmãos, ele sempre estava, glória a Deus, assim, né? Não era aquela pessoa agradecida, né? Sempre ele achava que estava faltando alguma coisa, né, eu não estou bem aqui, eu tenho tudo aqui, mas eu não estou bem, né, eu estou sentindo assim, a minha vida não está bem aqui, louvado seja o nome do Senhor, eu preciso sair, eu preciso ir lá fora, conhecer o mundo, né, eu preciso conhecer novas pessoas, eu preciso conhecer novas coisas, novas cidades, novas terras, né, glória a Jesus, aleluia, conviver com novas pessoas, né, conhecer um mundo que eu nunca conheci. Então, meus irmãos, o inimigo começou a trabalhar na mente daquele jovem, na cabeça daquele jovem. E um dia, de tanto ele pensar essas coisas, ficar pensando como seria a vida dele lá no mundo, ele chegou no pai dele precipitadamente e disse, pai, e o pai dele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, pai, me dá a metade da minha herança, né? A minha parte que eu tenho direito. Por quê? Porque eu agora vou embora, pai. Eu vou para o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou lá conhecer novas pessoas. Eu vou conhecer novas coisas. Vou para uma nova cidade, assim, tal. Começou a conversar com seu pai. E o seu pai, meus irmãos, começou a se entristecer muito. Porque talvez não estava acreditando nas palavras que estavam saindo da boca do seu filho. Quem sabe aquele pai disse, meu filho, mas você que recebe tanto amor, tanto carinho, você que não te falta nada, você vive tão bem, tão feliz aqui, meu filho, por que você tomar essa decisão? Mas talvez ele falou, não pai, eu pensei bastante, realmente eu estou decidido, né? Ele conversando com o seu pai pegou ali a parte dele da herança em dinheiro, encheu a bolsa de dinheiro e chorando despediu-se do seu filho, o abraçou e o despediu
despediu, e os olhos daquele pai chorando em lágrimas, ao ver o seu filho se despedindo, ao ver o seu filho indo embora, louvado seja o nome do Senhor. Acredito que o irmão mais moço também era muito apegado, mais velho, era muito apegado com ele, e também chorou, louvado seja Deus. Mas meus irmãos, ali não demorou muito tempo, né? Aquele jovem, ele começou a gastar o seu dinheiro, ele começou a desperdiçar, meus irmãos, os bens que ele tinha, né? Glória a Deus, o dinheiro foi se acabando. Quem sabe quando descobriram que ele tinha muito dinheiro, muitos amigos se chegaram até ele, meus irmãos. Muitas pessoas ali fingiram que gostavam dele, fingiram ser seus amigos, para ali pegar parte do seu dinheiro, glória a Jesus. Ali muitos o convidou para ir para as casas de prostituição, ali para poder beber, para se embriagar, quem sabe para usar uma droga, né? Glória a Deus, para experimentar as coisas do mundo, porque não falta, meus irmãos, pessoas para levar para o caminho errado, para levar para o buraco, para a perdição, para a condenação. Então aquele jovem começou a achar que agora ele tinha muitos amigos, né? Que agora ele estava feliz, vivendo uma vida de libertinagem, vivendo uma vida de liberdade, a qual ele nunca havia vivido na vida dele, meus irmãos. Mas como aquele jovem estava errado, louvado seja o nome do Senhor. Ali ele foi gastando dinheiro, sorrindo, bebendo, prostituindo, se embriagando, irmãos, e sem perceber que o seu dinheiro estava se acabando. Quando foi um certo dia, acredito que ele foi fazer alguma coisa, mas quando ele meteu a mão no bolso, já não tinha mais dinheiro, glória a Deus. Então aquele jovem começa a procurar o dinheiro, começa a procurar, irmãos, aleluia, mais algum bem da sua herança, mas não tinha mais nada. Ele já havia perdido tudo que ele havia ganhado do seu pai. E agora, meus irmãos, louvado seja Deus, aquele jovem se vê triste, sem nada, abatido, envergonhado, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele fala, talvez ele falou assim, voltar para casa do meu pai eu não vou, porque eu vou ser envergonhado, meu pai vai brigar comigo, o meu irmão vai brigar comigo, todos vão fazer, né, brincadeira comigo, vão ficar sorrindo de mim, eu não voltarei para casa do meu pai, mas eu vou procurar um serviço, eu vou me levantar aqui sozinho, e eu vou subir na vida sozinho, e vou mostrar para todos que eu sou capaz de vencer sozinho. Talvez ele falava desta forma, a Bíblia não diz. E aquele jovem, meus irmãos, ele começa a procurar emprego, ele começa a procurar desesperadamente, porque agora não tinha mais dinheiro para comer, não tinha mais dinheiro para pousada, não tinha mais dinheiro para nada. E ele chega numa fazenda, e ali tem um homem que tem muitos porcos, né? E ele bate na porteira daquela fazenda, e diz, Senhor, eu preciso de um emprego, né? Não contou a situação, mas talvez ele falou assim, Senhor, eu preciso de um emprego, eu estou passando muita necessidade. E aquele senhor daquela fazenda, aquele fazendeiro disse, meu filho, aqui não tenho nenhum emprego, o único emprego que eu tenho é que se você quiser cuidar dos porcos, né, glória a Jesus, louvado seja Deus, você pode cuidar daqueles porcos ali e eu te pagarei o salário. Meus irmãos, a Bíblia diz, glória a Jesus, que aquele jovem estava ali, pegou aquele emprego, pois era o único que tinha, e foi cuidar daqueles porcos, louvado seja Deus. E quando ele cuidava daqueles porcos, ele desejava comer as lavagens, ele desejava comer, irmãos, aquelas coisas que os porcos comiam, aquelas comidas azedas, aquelas comidas podres, e ali ninguém lhe dava nada, louvado seja Deus, tamanha fome aquele jovem estava passando. Mas um dia, a Bíblia diz que tanto ele ser humilhado e sofrer, ele caiu em si, porque quando ele deixou a casa do seu pai, ele já não estava mais em si, ele já estava fora de si, porque uma pessoa em sã consciência, irmão, não deixa a casa do seu pai, louvado seja Deus. E ali ele fora da consciência, ali, meus irmãos, aleluia, ele deixou a casa do seu pai, mas agora a Bíblia diz que ele caiu em si novamente, e disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai novamente, e direi, Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, Pai, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. Jornaleiros, irmãos, eram os trabalhadores daquela época, né? Eles eram chamados de jornaleiro, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, queria se levantar, porque muitos dos jornaleiros, trabalhadores do seu pai, tinham tudo, e ele ali estava para
padecendo de fome, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, irmãos, ali o seu pai já estava muito triste, preocupado. Como está o meu filho? Será que meu filho está bem? Será que meu filho está vivo? E o pai estava esperando o filho o tempo todo, meus irmãos. E o filho se levanta e começa a caminhar em direção ao seu pai. Aleluia, louvado seja Deus, todo sujo, meus irmãos, sem dinheiro, com fome, magro, feio, louvado seja Deus, ali numa situação muito difícil e diferente daquela situação que ele saiu da casa do seu pai. A sua aparência já estava abatida, triste, desfigurada, e ele vai com vergonha caminhando em direção ao seu pai, pensando que meu pai vai pensar de mim, o que meu irmão vai pensar de mim, mas eu não consigo, foi provado que eu não consigo viver sem o meu pai. E ele chega na estrada e o seu pai está esperando, o seu pai está alegre, o seu pai está feliz, glória a Deus, porque de longe o seu pai parece conhecer aquele jovem, e aquele jovem vai se aproximando e o seu pai vai tendo o pressentimento que pode ser o seu filho que estava perdido, e quando chega mais perto, ele vê que realmente é o seu filho, é aquela ovelha perdida, glória a Deus. E o seu filho, com muita vergonha, de cabeça baixa, talvez falou: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, pai, mas me faz como um dos seus trabalhadores. E ali o seu pai correndo o abraçou e o beijou no seu pescoço, aleluia. Ele disse: pega a melhor veste, veste meu filho, pega o melhor calçado, bota no meu filho, pega um anel e coloca no dedo do meu filho, e pega o bezerro cevado e faz uma festa para o meu filho, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh, meus irmãos, sabe o que é um bezerro cevado? Era um bezerro que era criado durante o ano, com a comida especial, com a ração especial, e aquele bezerro só seria usado em uma ocasião muito especial, era diferente dos outros bezerros. Então o pai dele pegou o bezerro cevado, o bezerro especial, e mandou fazer um churrasco, uma festa bem bonita, e ali eles festejaram, se alegraram, o filho mais o pai, aleluia. O pai ficou muito feliz, não estava mais triste, não estava mais preocupado, o seu filho agora estava alegre, louvado seja Deus, que bênção, meus irmãos. Mas o filho mais velho, meus irmãos, estava fora de casa, havia saído. Quando ele chega, ele vê aquela festa, aquele alvoroço, aquela coisa, aquelas danças, aquelas músicas, né, aquelas coisas, aquela época. E ele diz assim, chamou o mordomo e falou: o que está acontecendo aí? O que é isso? Aí ele disse: é o teu pai que mandou fazer essa festa, porque o seu irmão estava perdido e reviveu, estava morto e foi reviveu, estava perdido e foi achado. Seu irmão voltou para casa, e aquele irmão, irmãos, em vez de se alegrar, de ficar feliz por teu irmão ter voltado, não, ele ficou triste. Ele ficou muito cabisbaixo, semblante triste, abatido. Ele disse, chamou o pai dele: chama meu pai aqui. Chamou seu pai e disse: pai, que é isso que fizeste? Nunca mataste um bezerro cevado para mim festejar com os meus amigos, nunca me deste nada, pai, disso. E esse teu filho que desperdiçou tudo, gastou tudo que o senhor tinha, o senhor faz isso por ele, pai? Por que esse pai está me desprezando? E o pai disse: não, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu, meu filho. Esse teu irmão era justo festejar, porque ele estava morto e reviveu, filho, estava perdido e foi achado. Quer dizer, o pai está feliz, filho, o pai está alegre, porque o teu irmão está vivo, o teu irmão está bem, meu filho, o seu irmão não morreu, o seu irmão voltou para casa, glória a Deus. E aquele irmão ali mais velho, né, entristeceu muito, glória a Deus, mas o seu pai muito se alegrou com o seu retorno, com a sua volta, e fez uma grande festa, glória a Deus. Assim, meus irmãos, devemos se alegrar quando alguém que está afastado volta para os caminhos do Senhor, se levanta na presença de Deus. Nós devemos se alegrar, meus irmãos.
se Deus abençoa ele, se Deus enche ele do Espírito Santo, se Deus volta a usar ele, se Deus abençoa ele, nós devemos se alegrar, não ficar com ciúmes, não ficar querendo puxar o tapete do irmão, não ficar querendo prejudicar o irmão, abater o irmão, não, meus irmãos, nem acusar, nem apontar o dedo, porque o irmão estava desviado, porque o irmão estava fora da igreja e voltou, não, meus irmãos, mas se alegrar, festejar como o Pai fez, glória a Deus, e ajudar o nosso irmão, nossa irmã, cada vez mais se levantar na presença de Deus, amém? Então, se você está esse filho pródigo, se você é esse filho perdido, está com vergonha de voltar para a casa do Pai, está com vergonha de pedir perdão, não fica com vergonha não, volte para a casa do Pai, a igreja vai te receber com amor, com carinho, volte que o Pai já está te esperando faz tempo, o Pai tem uma grande obra na sua vida, um grande amor, um grande carinho por você, e o Pai tem vestes novas para você, calçados novos, o Pai tem uma nova aliança para fazer contigo, o Pai quer festejar lá no céu pelo seu retorno, filho, louvado seja o nome do Senhor. Não demores, porque o Pai já faz tempo está te esperando, glórias a Deus. Essas palavras, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, Ele colocou no meu coração, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Quem despede aqui é a sua irmã em Cristo, irmã Viviane Cardoso. Deus abençoe, glória a Deus.